Questão 15 do Enem 2020, primeira aplicação, vamos aqui ao enunciado. Considerando-se a função que os cartazes colados em postes normalmente exercem nas ruas das cidades grandes, esse texto evidencia o quê? Bom, então aqui o enunciado quer saber o que o texto evidencia quanto à função dos cartazes colados em postes de rua, algo que muitos alunos aqui provavelmente já viram, certo? Então vamos aqui aos textos. Poesia em cartaz. O caminho habitual para o trabalho, aquele em que a gente já nem repara direito, pode ficar mais belo com um poema. O projeto #1Lambe por dia nasceu desta intenção, trazer mais cor e alegria para a cidade por meio de cartazes coloridos ao estilo lambe-lambe. Quem teve a ideia foi o escritor Leonardo Beltrão, em Belo Horizonte. Abre aspas. Em meio a olhares cada vez mais viciados, acabamos nos esquecendo da beleza envolvida em cada esquina e no próprio poder transformador da palavra. Fecha aspas. Assim, a cada dia um cartaz é colocado por aí para nos lembrar de reparar na cidade, na vida que corre ao redor e também em nós mesmos. Bom, então esse texto 1 aqui fala sobre a iniciativa do escritor Leonardo Beltrão de colar cartazes com poesia nas ruas da cidade, para, claro, embelezar, mostrar também o poder transformador da palavra, a palavra em si, né? Então aquela ideia do poema colocado ali. E agora a gente vai ao texto 2, que vai exemplificar o texto 1. Reparem, nós temos aqui então a foto de um cartaz colado no poste. Ó. Ontem fui dormir com saudades de mim e hoje, subitamente, voltei. Então aqui uma poesia, né? E agora a gente volta exatamente para o enunciado que diz assim, ó. Considerando-se a função que os cartazes colados em postes normalmente exercem nas ruas das cidades grandes, esse texto evidencia o quê? A disseminação da arte poética em um veículo não convencional. Ou seja, correta, porque tem a disseminação da arte poética em postes, ou seja, em um veículo não convencional. Porque aqui de onde eu falo, por exemplo, Porto Alegre, nós temos poemas nos ônibus também, certo? No interior dos ônibus, nas janelas, tem até concurso. Então isso fica muito claro que, mesmo em postes, mesmo, por exemplo, dentro de um ônibus, em locais não convencionais, locais que nós não estamos esperando, de certo modo, né, que haja essa poesia, haja a palavra, haja o poder transformador aqui da palavra, né? Então, por enquanto, correta aqui, né? Reparem, B. Esse texto evidencia a manutenção da expectativa das pessoas ao andarem pelas ruas. Incorreta, porque não há manutenção da expectativa. Há o que? Uma quebra de expectativa, porque nós não esperamos que a poesia surja e aconteça em postes, por exemplo. C. Esse texto evidencia a necessidade de exposição de poemas pequenos em diferentes suportes. Também incorreta aqui, porque não é uma necessidade dessa exposição. Houve uma ideia original de um escritor. D. Esse texto evidencia a característica corriqueira do suporte lambe-lambe, muito comum nas ruas. Lambe-lambe aqui é o nome do projeto, né, e de onde se tirou aquela ideia de imitar a questão daqueles cartazes serem coloridos, né, mas não é o que o texto evidencia aqui, por óbvio. Incorreta. Esse texto evidencia o que? A exposição da beleza escondida das esquinas da cidade de Belo Horizonte. Apesar de dizer que foi em Belo Horizonte, ali não é para mostrar a beleza escondida das esquinas. É sim para usar esses locais não convencionais para mostrar poesia, para reparar mais na cidade, dentro dessa nossa vida, como está dizendo, aquele caminho habitual para o trabalho, em que a gente nem mais repara na redondeza, nos detalhes, nas casas, na arquitetura. É aquela coisa, parece que vai cabeça baixa e vai sempre sem reparar em nada, né? E aqui é exatamente para fazer esse caminho habitual para o trabalho ficar mais belo. Então, o gabarito aqui, a disseminação da arte poética, no caso, né, essa questão da poesia aqui, das palavras em seu feitio mais poético, em um veículo não convencional, que é exatamente o poste.